E aí, jovem, beleza? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de intensidade. Apesar do nome sugestivo, as técnicas de intensidade nem sempre aumentam a intensidade ou somente a intensidade. Elas aumentam o trabalho mecânico de forma geral. Muitas vezes as técnicas de intensidade aumentam o volume de treino junto. As técnicas de intensidade podem ser utilizadas em qualquer tipo de treinamento. Elas também podem ser combinadas entre si durante o mesmo treinamento. É importante lembrar também que esse maior trabalho mecânico proveniente da utilização das técnicas de intensidade tem que ser levado em conta quando você fizer o cálculo do descanso entre as sessões de treino, porque isso vai aumentar muito a carga de treino e o tempo que você e aumentar talvez um pouco o tempo de descanso que você precisa para ter a supercompensação. Eu vou explicar aqui algumas das técnicas de intensidade mais comuns, tá? Repetições forçadas. As repetições forçadas provavelmente deve ser uma das mais utilizadas em todas as academias por aí, mesmo que as pessoas não saibam que estão utilizando elas. As repetições forçadas consistem em você ir até onde está a sua falha concêntrica, porém, quando você não conseguir mais levantar o peso, um parceiro de treino ou um treinador te ajuda a realizar mais algumas repetições até onde você estipulou que iam ser realizadas. Por exemplo, faz de conta que você estipulou que você ia fazer uma série de 12 repetições, só que você conseguiu fazer sozinho só 8. Então o seu treinador ou o seu parceiro de treino vão lá e ajudam você a completar mais 4 repetições, totalizando 12. Repetições parciais. Eu não vejo muita gente utilizando essa técnica de intensidade, mas ela é muito válida. Ela se consiste em quando você atinge a falha concêntrica, você não consegue mais realizar repetições com amplitude máxima de movimento, com amplitude completa, mas um pouquinho você consegue ainda, né? Meia amplitude, um quarto de amplitude e um oitavo de amplitude. Então você vai realizar mais, por exemplo, metade do que você já realizou das completas. Por exemplo, você realizou 8 repetições completas, né? E você vai realizar mais 4, por exemplo, semi-repetições, digamos assim. São mais 4 repetições parciais. É assim que funciona essa técnica. Negativas forçadas. Para você realizar essa técnica, você vai precisar contar com a ajuda de um treinador ou de um parceiro de treino relativamente experiente. Essa técnica consiste em, quando você atingir a falha concêntrica, o seu parceiro de treino ou treinador vai praticamente puxar o peso para cima e você vai segurar sozinho a fase excêntrica. Então você vai continuar fazendo um movimento de fase excêntrica até você não aguentar mais. Ou seja, o seu parceiro ou treinador vai te ajudar a puxar o peso para cima e você vai segurar a volta, dando uma ênfase, uma valorização na fase excêntrica do movimento. Superséries. Superséries ou treinamento agonista-antagonista se consiste em você treinar um músculo e depois treinar o músculo contrário no movimento articular. Por exemplo, vamos pensar no cotovelo, que é uma articulação muito fácil da gente pensar. Você vai treinar bíceps, você terminou sua série de rosca, por exemplo. Então você vai, em seguida, pegar um peso e realizar suas séries de tríceps, sem descanso. Isso vai fazer com que você tenha tanto um estímulo nervoso maior para o braço como um todo, bem como um fluxo sanguíneo maior para todo o membro, né? Você vai sentir um pumping, ou um bombeamento de sangue maior, tanto para o bíceps quanto para o tríceps. Você vai ver que o seu braço vai ficar enorme e completamente inchado durante essas séries. Drop sets. Os drop sets eles são muito populares. Drop sets consistem em você realizar uma série, quando você atinge a falha concêntrica, você diminui o peso, continua fazendo, atinge a falha concêntrica de novo, diminui o peso, continua fazendo, atinge a falha concêntrica de novo e assim por diante. Normalmente, o que eu utilizo são 3 drops de 8 repetições, então você vai tentar calcular o peso para falhar em 8 repetições. Atingiu as 8 repetições, você dropa 40% da carga, fica com apenas 60% da carga, dropa
reduz de novo mais 40% do que ficou, e aí você termina a série. Bisets e trisets. Bisets consistem em você combinar dois exercícios para o mesmo músculo-alvo. Por exemplo, para o peitoral, você vai fazer supino e sem descanso o crucifixo. Uma série de cada combinadas seria uma série do biset. O triset é a mesma coisa, só que com 3 exercícios. Então, para o peitoral, mais uma vez como exemplo, você faria um supino inclinado e um crossover. Seria um triset para peitoral e ao mesmo tempo um biset para tríceps. Pré-exaustão. A pré-exaustão é praticamente igual ao biset, só que você vai escolher a ordem dos exercícios de forma que você vai exaurir primeiro o músculo mais forte do exercício multiarticular. Por exemplo, o peitoral, apesar de ter essa briga de se é maior, menor do que o tríceps, isso pouco importa. Se você analisar a alavanca, o peitoral é muito mais forte do que o tríceps. Então, você vai tentar fazer com que eles falhem junto. Então, o que você deve fazer? Você faz primeiro um exercício monoarticular para peitoral, como por exemplo o crucifixo ou um pec deck, e em seguida você vai para o multiarticular como um supino ou reto ou um supino inclinado. Então você vai ter pré-exaurido o seu peitoral e depois vai trabalhar todos os grupamentos musculares do exercício composto. Sistema 21. Acho que o exercício que é mais utilizado desse sistema é o rosca 21. O sistema 21 se consiste em você dividir a amplitude de movimento em duas partes. Do final do curso até metade e da metade para o meio, de novo. Então ficariam assim, você faria 7 repetições do final até a metade, por exemplo da rosca. Depois de realizar 7, você realizaria da metade para cima. E depois mais 7 completas. 7 mais 7 mais 7 igual a 21. É bem daí o nome sistema 21. Rest and Pause. O Rest and Pause é a mesma coisa do que um treinamento multisséries normal, só que você, em vez de usar 1 minuto ou 30 segundos, você vai usar apenas 10 segundos de intervalo. Isso vai fazer com que você eleve a intensidade de uma forma absurda, né? Lembra que a intensidade pode ser calculada da forma que eu ensino na apostila, que está aqui embaixo. Você olhando a fórmula, você vai ver que o tempo sob estresse do músculo vai ser muito maior do que o tempo de descanso. Então isso faz com que a sua intensidade suba muito e então uma carga de treino vai ser muito maior e isso vai fazer com que você tenha mais resultados. Então é isso e nos vemos na próxima aula.